fazer um teste no som aqui. Olha o que tá escrito na camisa. Obrigado que já... Testando, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Eu autorizo o uso da minha imagem no Campista Polêmico e nas redes sociais vinculadas. Meu nome é... Meu nome é Marco Alexandre Gonçalves dos Santos. Valeu. Então vamos lá. Vou fazer a aberturazinha e vou te perguntar. Fala aí, seu Lampeta! Tô à vontade. Fala aí, seu Lampeta! Mais uma vez, Campista Polêmica aqui, trazendo mais um conteúdo político no quadro Polêmica Campista. Aí é o seguinte, tem a criançada brincando aqui, né? Que é tudo no improviso mesmo. Liga não, tudo no quintal da minha casa. Aí é o seguinte, eu já entrevistei um cara que foi pra Cuba, que é socialista pra cabrão, que é meu amigo Pedro. Entrevistei o eleitor de Bolsonaro, o Iago, né? Deu aquela polêmica na página. E hoje eu vim trazer aqui uma terceira via, digamos assim, olha a propaganda sem querer. Uma terceira opção aqui, que seria um cara que é de direita, né? Ele vai explicar aqui o que ele é, mas também não é de esquerda, né? Como a galera vê esquerda, mas também não vota Bolsonaro, né? Assumidamente não vota Bolsonaro. Meu amigo Marco Alexandre, Marco, fala pra galera aí primeiro, quem é você? Então, eu sou o Marco, eu sou estudante de Direito da UF em Niterói e aqui em Campos eu sou o presidente do Livres, que é um movimento liberal no Brasil inteiro. E formei junto com alguns amigos um grupo aqui na cidade. Se eu sou de direita ou de esquerda, não sei, eu sou liberal. E o pensamento liberal, ele Você é liberal na economia e nos costumes, e no comportamento. perfeitamente. Isso é um ponto excelente que você tocou, porque nos últimos 200 anos, que foi quando a teoria liberal se desenvolveu, aconteceu de alguns movimentos que separaram o liberalismo político e econômico. Eu particularmente acho isso uma incongruência, porque não faz sentido. O mesmo princípio que norteia, o mesmo princípio que fundamenta o liberalismo político, fundamenta o liberalismo econômico. Então é um pacote que vem inteiro. Eu não entendo que faz sentido dividir esse pacote. Então a gente pega os costumes... Acaba sendo uma incoerência que existe, né? Tanto na direita Por que como na defender esquerda. um lado só da liberdade? Por que a direita é a favor, às vezes, a favor das armas? Eu digo assim, a direita bolsominion. Da revogação é a do favor Estatuto das de armas, Desarmamento, quer né? todo mundo armado na rua, mas ao mesmo tempo não quer o gay se casando. Ou a droga entendeu? liberada. Exatamente, é contra as drogas, é a droguinha. E a esquerda, ao mesmo tempo, quer a droga, quer aborto, Acha que o mas direito também não civil quer a da arma. arma A gente defende os dois. A gente quer que o cidadão tenha Então, a liberdade individual de portar a arma. O Livres, então, Perfeitamente. ele defende A liberdade inteira. total. A Libera gente tudo. tudo é aquilo. Com o Estado, a gente quer a propriedade privada. Controlada. A propriedade privada é um valor que a gente entende que traz para a sociedade mais paz, mais desenvolvimento, uma sociedade de mercado. Por outro lado, a gente entende que o indivíduo deve ser livre para fazer aquilo que ele vai entender, para se casar com quem ele quiser e para Mas o Livres não chega a ser libertário. Não. A gente é um movimento liberal. Porque... Vai viver no ancapistão. Não existe isso. A gente quer, na verdade, trazer para o Brasil aquilo que a gente viu que deu certo no resto do mundo. A gente pegar o exemplo dos países desenvolvidos que tem uma sociedade de mercado com uma ou outra, garantia estatal para a propriedade ou para o cumprimento dos contratos. Pode ser tudo solto. Entende? E trazer a ciência para a política, ou seja, a gente pegar o que deu certo, a gente pegar o que a literatura científica mostra que está certo e trazer aquilo para a política pública. Fazer política pública junto com a academia, junto com a faculdade, junto com a ciência. Aquilo que foi comprovadamente dar certo. A gente tem que parar com essa coisa de achismo, de achar que isso dá certo, achar que não dá. É óbvio que a gente vai ter sempre os nossos valores, mas eu acho que a gente tem que andar sempre de mão dada com a academia, com o que a ciência diz que para onde nós devemos ir. E a questão, até conversa eu conheci o Livres, assim, eu já conheci o PSL, né, de olhar assim, não conheci ninguém. Exatamente, Não vamos tocar nesse assunto, eu conheço um pouco, até quando eu toco meus amigos de esquerda, eu falo em PSL, o pessoal já fica um pouco... Quem sabe do passado, principalmente em Campos. Mas assim... eu converso muito com o Otal, nosso amigo em comum, que fez essa ponte aqui, né? O Rodrigo Otal, grande abraço. Sua causa que está acontecendo essa entrevista, mas enfim. Ele até brincou, pô, só assessor meu, os caras ficam me perguntando no horário seu. Quando é que vai acontecer? Fala direto com ele. Tá ganhando, Rodrigo? Você tá ganhando. Filmou de graça. Meu amigo do coração. Um beijo no coração, Rodrigo, que você agora. Mas então, eu converso muito com ele isso aí, que a gente troca muita resenha depois da pelada nossa que a gente joga lá sobre isso. Que a gente tem uns pensamentos parecidos. A gente tem, assim, vamos dizer, uma base política de esquerda,
mas que com o tempo começou meio que... Ficar mais assim, branda, pera aí, mais não moderada, é assim, né? que porra Vem de pro Estado centro, é esse? né? O que mais me revolta é o Estado hoje, do jeito que é. Eu sou de esquerda, sei lá, eu sou... Mas por quê? Por causa da questão social, uma coisa que o Livres me agradou, né? Assim, entrando no site lendo, né? Tô conversando com você hoje. Entrando no site, pesquisando vídeos, essas coisas, que é essa questão social. Sim, A inclusão social, que é uma pauta que a direita ignora. É porque assim, o pessoal fala muito de desigualdade e usa aquele discurso da Margaret Thatcher dizendo que a desigualdade não é o problema é a pobreza, né? Que pode ser desigual desde que os pobres não sejam pobres ou fiquem menos pobres. Só que tem um problema, a desigualdade que pode ser boa é a desigualdade que vem do mercado, da competição, de um ser mais bem sucedido que o outro. A desigualdade brasileira ela é marcada por uma desigualdade ruim, que é uma desigualdade causada pelo Estado, causada por escravidão, causada por propriedade que foi tomada à força, por violência, esse tipo de desigualdade, causada inclusive, e aí eu vou tocar num ponto bem polêmico, por uma previdência que privilegia um determinado setor em detrimento de outro, ou por uma universidade pública que acaba gerando alguma distorção. Essas desigualdades geradas pelo Estado são desigualdades que devem ser combatidas. E como que isso acontece? O Livres gosta muito de um economista americano chamado Milton Friedman, e o Friedman ele diz que se você quer fazer política assistencialista, ao invés de entregar para quem é objeto dessa política o material que você quer, seja comida, seja infraestrutura, entrega o dinheiro para que essa pessoa procure no mercado aquilo que ela quer. É política de voucher, política de vale. O Livres defende que a educação é uma área em que isso pode ser aplicado, ao invés da gente construir uma escola, fazer concurso público, contratar professor, manter uma estrutura central gerindo uma infinidade de estruturas, enfim, de escolas, etc. Por que não pegar o dinheiro, entregar na mão do pai e falar, olha só, busca a escola que você quer para o seu filho. Isso gera um custo menor, porque hoje o custo em campus, e eu quero até parabenizar a nova gestão por ser transparente, a gente mandou um e-mail para a nova gestão perguntando qual era o custo por aluno na cidade de Campos. A gente tem um custo na educação fundamental de 750 a 800 reais por aluno. Bom, isso é mensalidade de uma escola particular excelente. Sim. E a gente sabe que a escola pública não está em boas condições em Campos. Não está valendo. Não está valendo esse custo. Então, a gente entende que a lógica de mercado, que é uma lógica que a gestão é descentralizada, ou seja, várias escolas vão se competir entre si e os pais vão buscar a melhor, gera competitividade gera o melhor produto por um preço menor. Então, a gente é a favor de política assistencial, desde que seja feita com premissas liberais, e essa é uma forma de fazer isso. Entende? Por isso que a gente não pode ignorar a pobreza e uma desigualdade radical como existe no Brasil, sob a desculpa de que desigualdade não é ruim. Bom, a nossa desigualdade e a gente precisa fazer reformas para combater ela e deixar que a sociedade nunca vai ser igual, pelo menos não no pensamento livre. Por isso sim. Mas a desigualdade tem que ser boa. Tem alguns, hoje talvez não muito, mas é uma coisa assim que eu sou de esquerda e tal, uma coisa, dos milhões de defeitos, né, vamos nem entrar nesse assunto, umas coisas boas do governo do PT, além de construir universidade, você falou que assim, muito curso, muita coisa foi criada no Cefet, quem pegou minha geração aí sabe isso, não precisa ficar discutindo aqui. Mas essa questão que você falou da inclusão social, de dar o dinheiro pro pai e tal, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é um política liberal. Virou uma coisa descontrolada, né? Tem milhões de defeitos, mas tem gente lá no Nordeste, cara, que não tem comida na mesa. Então o cara não pode nem pensar em começar a estudar o primeiro que ele comer. O Bolsa Família, ele começou, antes do Bolsa Família, teve uma tentativa errada do Lula de fazer a mesma política que foi o Fome Zero. Não sei se você lembra. O Fome Zero, ele tentava entregar a cesta básica, ele tentava entregar o produto. Porque na verdade o Bolsa Família existe desde que exatamente, ele congregou várias bolsas, mas o Lula tentou fazer, no começo da gestão dele, o Fome Zero, que era a marca dele para diferenciar, não deu certo. E a equipe econômica do Lula, no primeiro mandato dele, era composta por um dream team liberal. Marcos Lisboa, que é um economista que era chefe de assuntos do desenvolvimento do Lula, é um cara brilhante e hoje é uma estrela liberal até hoje. Então o Lula ele fez um primeiro mandato, até porque ele não podia entrar chocando com a sociedade, com um governo extremamente socialista, ele teve que ser moderado para poder conseguir governar. Então ele fez o primeiro mandato com políticas liberais. O governo do PT foi um governo super capitalista. Então, no governo Dilma começou a desandar. Esse negócio de comunismo... Mas o governo Dilma começou a ficar mais socialista. Por quê? Porque a Dilma, a gente viveu um boom, a gente teve uma riqueza aí de commodities, petróleo, aquela coisa, e a Dilma se sentiu no poder de tirar o tripé macroeconômico. E quando ela fez isso, ela começou a injetar dinheiro pesado no BNDES.
Entendeu? A E coisa, aí quando foi chegando a a campanha... aí a responsabilidade fiscal ficou Foi enorme, o negócio da a pedalada. dívida explodiu, Ela ela maquiou e aí a coisa Ela caiu, pedalou pra exatamente. manter os programas Perfeitamente. sociais. Pra não deixar que todo mundo soubesse que a coisa tava feia. Exatamente. Então a gente responde isso. Ah, A eu gente falo- do Livres quer política social com responsabilidade fiscal. Dinheiro é finito, recursos são escassos e a gente precisa aplicar eles da melhor forma e nas áreas prioritárias. É assim que a gente pensa no ponto liberal aqui na cidade. Ou seja, o Livres é um partido liberal, né, que não é anarcobobo, Não. que a gente costuma A falar. gente costuma apoiar dos dois lados, inclusive. A exatamente. gente pega o socialista Você que não fala é que a gente é anarcocapitalista. neoliberal vendido, Exatamente, e o anarcocapitalista é. fala que a gente é socialista e é um inferno, a gente não sabe. E agora, aproveitando, se você assistiu até agora, né, agora vai chegar a parte polêmica. Pô, essa entrevista caiu num momento oportuno, né? Pro Livres, principalmente, que a gente está movendo. E o que aconteceu essa semana foi uma notícia que movimentou aí a galera que acompanha a política, que é o Bolsonaro, depois de votar muito, acho que ninguém queria o cara. Prometer para um e quebrar a promessa e ir pro outro. Bolsonaro é uma faca de dois gumes, porque a gente não sabe como é que vai ser essa eleição. Tem gente que fala que vai saber quantos idiotas tem no Brasil. É um termômetro, né? É foda, né? Mas enfim, ele se afiliou ao PSL e foi aquela polêmica toda, né? O presidente lá do partido deu aquela declaração. Vendeu o E partido. você é o Livres de Campos, Sim. né? O que eu vi seu post no Facebook, mostrei no Campus Play, mas resumindo mais ou menos, por que vocês não aceitam de jeito nenhum? Então, em primeiro lugar, a gente quer dizer o seguinte, o Livres tinha um acordo com o PSL de ser gestado no PSL e tomar o controle do partido. O Bolsonaro conversou com o presidente do partido, que é o que a gente chama de PSL 1.0, e ele, que é a galera antiga, que aqui em Campos, por exemplo, era o Miguelito, que a gente tirou quando a gente chegou. O presidente do partido entregou o PSL de porteira fechada, com essa expressão, para poder ser vice-presidente do Bolsonaro na chapa. Entendi. O Livres entende que, enfim, ele pode gerir o partido de uma forma autoritária, a gente achou autoritário, porque foi de cima para baixo. A gente já tinha 12 estados, centenas de diretórios, a gente estava com um movimento orgânico, com capitalidade, mas o Bolsonaro e nós, no mesmo partido, não faz sentido. O Bolsonaro tem direito de ter as posições dele, mas são posições antiliberais, seja nos costumes ou na economia. O Bolsonaro é um sujeito que a vida inteira defendeu a estatização, que a vida inteira defendeu o protecionismo, que a vida inteira teve um tom nacionalista, enquanto o Livres tem um tom pró-globalização. A gente quer abrir fronteira, a gente quer que haja mais circulação de pessoas, de mercadorias. É o liberal de minha tigela. Liberal não Ele faz acha, o discurso, ele quer surfar na onda liberal ele que fica tá tendo. surfando, na verdade, ele é um conservador. Só Perfeitamente. isso. Talvez Mais até um nada. reacionário. Porque existem conservadores que. O conservadorismo como filosofia política é apenas aquele cara que é avesso às mudanças e acha que elas devem acontecer gradualmente. Pode ser uma coisa boa. Conservadores, você pode dialogar com eles. Eu acho errado essa visão de que conservador é necessariamente o cara que é raivoso. Não é assim. Existem autores conservadores excelentes. O Bolsonaro, a meu ver, ele é reacionário. Ele quer voltar a uma ordem antiga. Isso que é ser reacionário. Ele quer voltar. Quantas vezes ele já fez discurso defendendo a ditadura militar? Ele não fala, tem que voltar a ditadura. Mas todo Perfeito. mundo sabe. Já falou, Nas hoje entendido. entrelinhas você vê que o cara é... Não, o último discurso que ele fez. Só pra... Depois de tá falando a torre, aí tá aí, pode voltar dentro do seu carro. O último discurso que ele fez de cima de um carro foi o que me assustou mais, quando ele falou que minorias ou se adaptam ou tem que sair e que não existe Estado laico, a gente é um Estado cristão. Isso é uma Não, postura- esse negócio é assustador, foi logo isso no começo. isso é uma As postura minorias têm que aceitar, tem que com se tom calar. inflamado, né? É. Olha, em todos os países, como disse, o Livres quer replicar no Brasil, tudo deu certo no mundo ocidental. E o mundo ocidental inteiro aplicou alguns valores políticos que são os direitos humanos. E as pessoas não sabem o que são os direitos humanos. Os direitos humanos viram um grande espantalho. Direitos humanos são propriedade privada, é um direito humano. Está na ONU. Se pegar a carta de direitos humanos, está lá, propriedade privada. Garantia da presunção de inocência, para que ninguém seja culpado até que se prove o contrário. Tem alguém que fica contra isso? Garantia de um duplo grau de jurisdição, ou seja, se você foi julgado por um juiz, os direitos humanos dizem que você tem que ter pelo menos mais um juiz, aliás, mais um colegiado de juízes para te julgar. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, algumas coisas básicas do Ocidente e do Estado liberal,
que foi o Estado que surgiu E com a experiência americana, Então, que são os direitos humanos. os direitos humanos tem que existir e Perfeito. vale para todo mundo. Perfeito. E o Bolsonaro fica Contra os direitos aí, humanos. Aí quando vem um Bolsonaro e fala para aquele brasileiro que não tem tanta instrução como a gente tem para pesquisar, procurar, e fala que direitos humanos é coisa de defender bandido e que isso não pode ser assim, ele fala 10 palavras Perfeito, e resume aquilo num negócio que é super complexo. Parece, desculpa, não sei se isso vai te ofender, me lembra muito o modo de agir, o modus operandi do PT. Porque é uma coisa, ao meu ver, superficial, cujo objetivo, o Marx do PT. cujo objetivo é apenas inflamar e despertar esse engajamento via raiva, entende? Querendo criar um inimigo, tanto é que os dois se beneficiam com dessa certeza. polarização. O Lula adora que exista um Bolsonaro e vice-versa. Lógico. Porque eles conseguem colocar só entre eles o debate. O Lula ficou, não sei, 20 anos, sei lá, 15 anos tentando ser presidente, né? Acompanhei isso. Sim. E assim, o cara. Os movimentos que eu pra rua não é cara de esquerda, né? A esquerda era a que queria. Não, era entrar no bem poder. hegemônico, inclusive, no Brasil, nas universidades, nas igrejas, porque a gente saiu da ditadura militar. A esquerda vivia seu auge no Brasil, Não, com certeza. O marketing do PT era. O Lula, isso que você falou essa coisa de entre linhas. humanizar a direita e. Você falou dessa coisa de entre linhas. O Lula recentemente fez um Twitter dizendo que ele quer regular a imprensa. O que é isso? Isso pra mim é censura. Só que com palavra bonitinha. É uma ditadura. Entende? Coreia. Exatamente. E a gente tem que ver que o PT se radicalizou recentemente. A Gleisi Hoffmann virou presidente do PT, que é uma pessoa com um discurso extremamente radical, fazendo nota de apoio a Nicolás Maduro. Então, assim, aí você vai pro gabinete do Bolsonaro e você vê lá um pôster do Pinochet, entende? E a gente... Mordei minha cara ontem. Você também. Eu esqueci a relação de apoio. Você vai entrar naquele grupo lá quando? Você vê que doideira. Rapaz, é mais polêmico que sua página aquele grupo. Às vezes o Rafael lá, a gente bate nada. Tem um passa lá. A galera fica assim, rapaz, ainda bem que eu sei, depois volto normal, porque eu achei que tinha acabado pra sempre. A galera fica chocada. Mas isso, ele me excluiu do Facebook, maluco. Eu vou te chamar de novo. Eu gosto de situação. Eu gosto de você pra caralho. Não é radical, é que eu sempre assim, eu sou igual a ele, é muito mais que eu, cara. Mas eu sou Não. Mas é o seguinte, pra galera entender, pra dar uma finalizada aqui, pra a galera entender, não, mas que cabrão de livros. Os caras são livres mesmo. Esse tal de liberal. É livre mesmo, você vai. Mas então, o livro é o seguinte, eu, campista polêmica, amanhã vou ali, tudo legalizado, né? Vamos ver o mundo aqui, tudo legalizado. Vou pegar minha pistola, sair na rua pra proteger minha família e vou fumar uma maconha, você acha tranquilo. Então, excelente assunto. Cara, é muito estranho pra mim, que sou uma pessoa que defende e gosta da liberdade, perceber por que o cara que acha que tem o direito de defender sua propriedade e sua família com uma arma, e eu concordo que isso é um direito civil fundamental, o cidadão tem que ter a capacidade de se defender. Por que esse cara que defende isso não acha que um sujeito pode comprar a substância que ele quiser para ingerir e para usar no seu próprio corpo? Eu não entendo por que inclusive a gente está se perfeitamente, aqui. Sim, e é hipócrita. Por que determinadas substâncias podem e outras não? Sob a desculpa Até pior que a maconha, Sim. eu falei, eu bebo, eu acho que é pior que a maconha. O Estado, ele peca e ele erra quando ele quer defender o indivíduo dele mesmo. O indivíduo sabe o que é melhor para ele, a gente tem que partir dessa premissa. Porque se a gente for querer defender o indivíduo dele mesmo, isso é uma desculpa. Eu sou contra até multa de cinto de segurança. Pois é, Se claro. eu quero Por que não? andar sem cinto e morrer, O risco é meu, sou eu que assumo. é meu, Exatamente. não. É essa política de defender igual você o querer indivíduo dele igual mesmo. você querer se matar. Agora vai pra rua com a faca no pescoço. É capaz dos caras te dar um tiro Perfeitamente. se você não se matar. Então, a gente apanha muito o livro por causa disso, porque a gente defende, a gente apanha de socialista que acha que a arma é o maior absurdo do mundo. A gente tem gente que tem uma propriedade rural, distante de qualquer policiamento, e fica sujeito a invasões e não tem uma... Eu acho a posse ainda mais indiscutível do que o porte. A posse, você tem casa, para defender sua casa, ela é mais... O porte, eu acho que ele deve vir com alguns requisitos. Você ter uma habilidade em curso, você ter bons antecedentes, fazer um teste psicológico. Mas a posse com uma grande burocracia é permitido. Então, em tese, mas a Polícia Federal tem um costume... mais fácil que outro. A Polícia Federal tem o costume de negar por motivos fúteis. Exatamente. Então existe essa cultura da Polícia Federal de dizer
não. A lei diz que pode, mas é sempre uma alçada, mas não. Não achei assim, relevante. Então na prática é proibido. Vamos falar a verdade, na prática é proibido. E as drogas? Tem dois argumentos pelas drogas. Um argumento utilitário e um argumento moral. O argumento moral é esse que eu falei com você. Eu não acho que o Estado pode chegar para o indivíduo e dizer o que faz bem e o que faz mal para ele. E o argumento utilitário? A guerra às drogas faliu, Douglas. A gente errou, cara. Sim. A guerra às drogas tá custando dinheiro e vida. E os verdadeiros, sem nenhum resultado. Os verdadeiros exatamente. orquestrantes e aí, o país que exportou as não guerras às são drogas... os bandidos nem o PM, perfeitamente. Né? O país é quem tem o domínio do O capital. país que exportou as guerras às drogas, que é os Estados Unidos, já abriu mão disso. Já tem dezenas de estados americanos que estão liberando as drogas, estão ganhando dinheiro com imposto, está gerando emprego, está gerando movimento na economia. Aproveitando que entrou nesse assunto polêmico, adoro falar desse assunto, o que o Livres acha da Polícia Militar? Desmilitarização. Eu acho esse assunto aí. Eu acho que uma coisa está extremamente vinculada à outra. Eu acho que a gente só pode debater a desmilitarização da polícia depois que a gente acabar com a guerra às drogas. Por quê, Douglas? Hoje, no Rio de Janeiro, a gente não tem um crime convencional. A gente tem um crime organizado que tem capacidade para derrubar a aeronave. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Um tipo de crime desse, se você desmilitariza a polícia, você coloca ela numa condição muito desfavorável em relação ao crime e você vai praticar guerra às drogas com policiamento convencional. Vai morrer policial, como já morre muito. Morreu um em Macaé. Perfeitamente. E a gente tem que entender que tá conversando aqui, a polícia militar é a que mais mata, existe um escudo, mas também é a que mais morre. Então, o policial militar é o maior prejudicado pela guerra às drogas. Porque ele tem que subir favela sem estrutura nenhuma por um crime que não tem vítima. Óbvio que o tráfico, para poder fazer aquela atividade que é proibida, ele subsidiariamente ele mata, ele rouba, etc e tal. Mas a grande receita do tráfico... Está marginalizado, né? Perfeitamente. A grande receita do tráfico é a venda de uma substância que deve ser legal. E aí é quebrar o tráfico. Então, eu acho que dá para debater essa militarização da polícia militar, mas só depois de acabar com a guerra de drogas. Porque senão você deixa a polícia muito vulnerável. É a minha posição. Inclusive, essa discussão que a gente está tendo aqui agora é uma discussão que não entra na política municipal, nem na estadual. Porque o município e o estado podem, infelizmente, porque a gente tem um federalismo muito errado. Você vê que nos Estados Unidos, alguns estados proíbem e outros permitem. Aqui a gente concentra poder na União, isso é um absurdo, é um tema importante. Mas, na política estadual e municipal, a gente não pode debater essas coisas. Então a gente tem que ser mais pragmático, sabe, Douglas? A gente tem que defender a liberdade no que a gente pode e onde a gente pode. E a política tem que começar na cidade, e da cidade ela tem que ir para o estado, e só depois a gente tem que começar na política nacional. A gente tem que parar com essa coisa de querer debater sexo dos anjos em temas nacionais e esquecer da nossa cidade, esquecer do nosso estado a de maior Janeiro. deficiência na esfera municipal hoje é a educação. Perfeitamente. O tema, para mim, é a atribuição mais nobre do município, educação municipal. E o Livres fez um projeto de lei de iniciativa popular, onde a gente estudou meses, eu, Rafael, que está aqui do meu lado, o Henrique, o pessoal do Livres, o Oliver, a gente estudou meses as informações das estatísticas do MEC, da educação campista, e a folha de pagamento da Câmara Municipal. A gente descobriu que na Câmara Municipal, cada vereador tem em seu gabinete, pode ter em seu gabinete 10 assessores. É um número muito grande. E a maior parte dele tem os 10. E esse salário varia entre 2.500 e 4.500 e a maior parte deles ganha o máximo, que é 4.500. No fim das contas, a gente conseguiu, se a gente reduzir de 10 para 4 assessores de cada vereador, que não é uma redução radical, afinal de contas a Câmara não pode fazer muita coisa, a gente economiza 6 milhões de reais por ano. A gente tinha feito o projeto de lei para colocar esses 6 milhões na educação básica, para poder dar mais infraestrutura às escolas, pagar bônus para o professor que cumprir meta e ter um bom índice no IDEB. Infelizmente, conversando, a gente encontrou uma resistência tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo que pretende alegar a inconstitucionalidade desse projeto. Para isso não ter essa desculpa e não passar, a gente tirou essa parte da educação, infelizmente, com muito pesar, e manteve a parte que corta gasto, porque isso não é inconstitucional. Cortar na carne pode. E a gente vai voltar. Deve, né? A gente vai voltar esse ano com essa campanha. Eu peço a você a sua assinatura. A gente precisa de 18 mil assinaturas para forçar a Câmara a apreciar o projeto de lei que reduz um monte de penduricalho, um monte de cargo comissionado que suga dinheiro do município no momento de crise para fazer uma economia sóbria. Eu ouvi do secretário de controle da prefeitura, Felipe Quintanilha, que com esse dinheiro, 6 milhões, é possível revitalizar o restaurante popular, aliás, o restaurante popular, né, que foi fechado, voltar ele, que a gente precisa. Aliás, o prefeito prometeu que não ia, que antes de terminar o mandato dele, que ele ia reabrir o restaurante. Era uma coisa momentânea. Fica aí uma forma de a gente conseguir isso. O dinheiro o dinheiro está sendo desperdiçado, ao meu ver. Respeito quem pensa o contrário. Mas eu acho que um vereador não precisa de 10 assessores ganhando esse valor. Não precisa. E se precisa, eu peço você, vereador,
para fazer esse esforço. Afinal de contas, na crise todo mundo tem que ceder um pouquinho e não é um esforço hercúleo, não é um esforço impossível. Seja de oposição de situação, aqui a gente não está falando de lado nenhum. Então eu quero convocar a população campista a se mobilizar em prol desse projeto, seja de esquerda, de direita, esse debate ultrapassa isso, é um debate para a cidade. E se a gente conseguir essas 18 mil assinaturas, a gente vai para a Câmara, vai defender o projeto. Eu acho que o Douglas está comigo na página para poder conscientizar e divulgar. Se a gente conseguir aprovar isso e fazer que a nossa cidade tenha um maior investimento com responsabilidade fiscal. A gente sabe que a cidade tem uma situação financeira muito difícil, de dinheiro. Então se não tem dinheiro, eu vou buscar onde tem. E é uma situação desperdiçada. Eu já divulguei, né? Já divulguei na época, né? Que vocês lançaram e tal, a discussão na internet. Eu divulguei porque eu acho assim que a gente é carente desse tipo de coisa. Eu já cansei de ver vereador fazendo moção de aplauso. Mudando de rua. Como você falou, mudando o nome de rua. Moção de discutindo o blog X xingou eu semana passada. Então, entendeu? E o livro não pode só criticar, a gente quer propor. E a proposta está aí, a gente estudou, a gente fez uma proposta sóbria, tem um bom fundamento, a gente quer passar isso. Inclusive, Douglas, a gente pretende relançar esse projeto num evento que a gente vai fazer aqui em Campos, na Firjan. Onde existe o Felipe Quintanilha como convidado, você é um convidado para falar de novas mídias sociais, o Fabrício do Clique Campos é um convidado para falar de liberdade de imprensa, de expressão, eu também vou falar um pouco de democracia e transparência. A gente vai fazer esse evento, a data provavelmente é dia 21 de fevereiro, mas eu vou confirmar ainda, peço para você depois divulgar, se você pode mandar, para a gente ir lá debater no auditório da Firjan esses temas, a gente debater liberdade de expressão, a gente debater democracia, transparência, município, e lançar esse projeto de novo e convocar a sociedade para fazer isso. Só queria fazer um adendo e a vozinha e fantasma que você tem agora. Do Rafael Rodrigues. Isso, eu só queria fazer um adendo aí que é uma coisa que me incomoda bastante. A gente. Vou botar sua foto assim, Pois vai ser ao vivo, assim. Vamos fazer um link com o Rafael Rodrigues. Então, uma coisa que incomoda muita gente assim é uma dificuldade que a gente tem encontrado de buscar espaços. Opa! Apareci aqui também. Então, falei, galera. Então, uma dificuldade que a gente tem encontrado de conseguir espaços, né? No IFE, por exemplo, a gente conta com uma universidade, eu sou aluno do IFE, o Oliver, o Israel, o presidente do Grêmio, o Marco também, ex-aluno do IFE, já foi ex-presidente do Grêmio. E é um espaço nosso, é um espaço da comunidade, da cidade de Campos. E existem vários auditórios lá excelentes, com a estrutura que a gente precisa para estar fazendo um evento desse assim democrático, que é uma coisa assim, uma oportunidade, porque a galera tá lá, cara. A galera universitária tá lá, quem se interessa tá lá, é um espaço aberto para a população e a gente não conseguiu até hoje, não foi uma tentativa só, a gente não conseguiu sentar lá e fazer uma apresentação para falar sobre problemas da nossa cidade e propor soluções. Eu não sabia, não. Isso é uma coisa que acontece, tá? Não pode falar a gente vai falar. O IFE nega isso, alegando que é um evento político, mas João Willis já foi lá, Lula já foi lá, o prefeito tomou posse do partido lá. Inclusive, já que é para polemizar, quando a Érica Takimoto teve lá, teve filiação do... Por que eu falo, mano? Teve filiação do PSOL ou do PCdoB. Se eu tiver errado, pode me corrigir, mas eu vou falar, entendeu? Pode me corrigir. Mas na minha época de Cefete, lá tinha coisa da OJS. Vocês podem ficar tranquilos que ninguém vai filiar ninguém lá. Hoje a gente nem é mais de um partido. A gente era do PSL, mas saiu. Então acho que o Livres, como movimento da sociedade, devia ser bem recebido numa instituição que... Só não pode ser MBL. Tá amarrado. Então fica esse apelo aí, a gente buscou aí o Firjan através do Rodrigo, que é um camarada finíssimo que tá com a gente aí com o Livres. E aí os caras abriram a porta pra gente, né? Porque a universidade pública que a gente tá lá dentro, vive isso, não abriu os portas. Fica esse adendo aí. Bom, vamos ver o alcance da Campista Polêmica agora, né? Quem sabe o IFE assistia, né? Abraço, Jefferson. Sou fã do Jefferson pra caralho. Fiz campanha pra Jefferson, né? Fiz campanha pra Jefferson quando eu era do Colei seu adesivo no peito lá, ó. Sempre me atendeu bem. Jefferson tá sempre do lado dos acho que é um erro que dá pra gente consertar. Tem tanto ex-aluno do IFE no livro, não só ele, tem o Henrique Almeida, tem o Oliver, tem muitos alunos no livro. O IFE faz parte da vida do mundo, né? E a política da cidade nasce ali. Com certeza. Nasce ali no IFE. É uma instituição excelente. É isso, meu amigo. Leão, muito agradecido. O Rafael também, participação rápida especial aqui, né? Ele veio só beber, né? Zero álcool, gente. Não usem drogas. Se não quiserem, mas que seja permitido. Se quiser, pode. Se quiser plantar no quintal, não tá sentando em casa. Se quiser, tá podendo. Ninguém. Valeu, galera. Mas valeu. Esse é o Marco, presidente do Livros.
Quero que É a gente isso esteja aí. junto aí. É bom ver caras novas, né? Na política, sabe? Um bebezinho, Não aguenta 22 mais. aninhos, né? Não nesse sentido, não. Digo na organização Chegando política. novo, né? Entendi. Gente nova, né? É isso aí, vamos ver o que vai dar. Tamo junto. Valeu, cara. Ih, garotada. Bom, né? Agora é lotar, feijão.